Olá, tudo bem? Passando aqui no Instagram, no Facebook, vou subir também no IGTV, no YouTube, para a gente falar um pouquinho nesse começo de semana sobre a força dos pactos, trazidas aqui, né? Mais uma reflexão do livro Flua. Quero pedir aí desculpas pelo atraso, tive imprevisto aqui, mas estamos aqui, isso que importa, né? Ah, bom, antes da gente começar, tô olhando assim para cima e para baixo, porque eu tô no Facebook e no Instagram, tá bom? Falem aí se vocês estão me ouvindo bem, está tudo certo. Agulha e feltro, arte com amor chegando, a Sil Teixeira, legal, gente. Muito bom verem vocês aqui. E aí fica gravado. Eu adoro receber depois os comentários de vocês, viu? As dúvidas e enxergar, né? Poder enxergar como é que vocês estão recebendo essa mensagem, as impressões. Então, tem gente compartilhando também trechos que ficaram mais fortes nos stories, né? Durante a live. Então, me marquem para eu saber, tá bom? Marquem aí o perfil da Academia do Artesanato, que eu gosto muito de ter essa interação com vocês. E esse assunto de hoje, tô vendo aqui no Facebook também, a Sabrina, a Nena, a Gardênia, Ana Paula, alunas aqui, que bom. Esse assunto de hoje, dos pactos, eu nunca tinha ouvido falar dessa percepção com esse nome, né? A gente trabalha, quem é aluna do MAI sabe disso, e aqui as seguidoras também já devem ter me ouvido falar, que a gente trabalha muito as crenças limitantes, né? Mas com essa leitura, eu pude ver que antes das crenças existem os pactos, né? Pactos que são contratos, né, combinados que a gente faz com os outros. Então, se vocês perceberem, a nossa vida ela é regida por acordos, né? Acordos com a gente mesma e acordos com o marido, com os filhos, com os clientes, com os amigos, com as pessoas à nossa volta. Eles podem ser acordos ditos e também acordos inconscientes, mas sempre existem pactos, né? E com a gente mesma também. E o que é interessante a gente saber é que esses pactos, eles vão determinar a forma que a gente opera, ou seja, que a gente vive, né? E como que a gente pode, eles podem ser benéficos para nós ou nos fazer mal. E a ideia, a proposta do autor no livro é que a gente reforce os pactos positivos, que são saudáveis para a nossa vida, e aqueles pactos que são maléficos, né? Que nos causam o quê? Tristeza, raiva, apatia, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e como identificar. Mas o que é, antes de falar isso, o que é interessante entender, né? Vou até ver se dá para enxergar aqui essa figura. Ele coloca os pactos no Instagram, vai sair espelhado, né? Como se fosse a rocha, né? Pensando nas camadas do solo. Ela tá lá bem profunda. Aí depois vem as crenças. Depois das crenças, os nossos padrões de comportamento, os padrões que a gente atrai de relacionamento, os padrões como um todo na nossa vida e os hábitos.
hábitos e comportamentos que a gente tem, né? Então, um pacto, ele é formado por uma interpretação em um contexto de vida que leva a um sistema de defesa. Ele é normalmente feito de forma inconsciente. A origem é o medo, fruto de um trauma ou choque. O pacto é forjado para criar uma defesa. Então, quando a gente faz os pactos com a gente mesmo, geralmente a gente se baseia naquilo que a gente passou durante a vida, ou que disseram para a gente, e a gente vai fortalecendo essas verdades, né? E nessas crenças, né? E forma-se, então, um campo de energia. Já já eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês, né? Então, o pacto, ele gera as crenças. Com as crenças, a gente passa a reproduzir ou atrair padrões em nossas vidas. Então, vocês já perceberam que às vezes existem pessoas, e talvez você já tenha passado por isso ou esteja passando, eu já passei por isso. A gente começa a atrair o mesmo padrão de relacionamento, o mesmo padrão de pessoas, ou o mesmo padrão de acontecimento. Parece que só muda o cenário, as pessoas, mas aquilo se repete e se repete, né? E segundo ele, e eu acredito muito nisso, isso não é acaso, não é coincidência, não é porque você, a gente fala, não, só pode estar acontecendo isso comigo. Eu nasci mesmo para sofrer, como que a vida é difícil para mim, né? Não é isso. É por conta desses pactos que a gente cria esse sistema de crenças e aí vai refletindo nesses padrões e a gente começa a atrair pessoas e situações que vão vindo nessa linha, né? Por isso que é tão importante a gente romper com os padrões negativos. E como é que a gente identifica que um padrão ele é negativo, né? Por exemplo, se está acontecendo algo que você não está acontecendo como você gostaria, ou está acontecendo de forma repetitiva, eu relacionei aqui os itens para a gente até identificar melhor. Eu já vou encontrar aqui e já vou falar para vocês. Até grifei aqui. Olha, um pacto saudável é aquele que te traz saúde, te traz paz, sustentação para os seus desafios, equilíbrio, né? E eu quero achar aqui o contrário disso, para ficar mais fácil. São perguntinhas, né? Por exemplo, olha, alguns pactos, né? Quando a gente pensa assim, tenho que ser aceita pelas pessoas, só faço o que me dá prazer, é um outro pacto. Tenho que ser melhor do que os outros, esse também é bem comum. Não posso perder o que tenho agora, quer dizer, você vive, se você criou esse pacto com você mesma, você vive com medo de arriscar, né? Talvez por ter tido algum histórico lá atrás de ter perdido na família alguma coisa, né? Tenho que dar tudo de mim. Outro, preciso ser notada para me sentir especial. Esse também é forte, né? Só vou dar certo se trabalhar muito. Esse era um que eu tinha para mim, né? Eu achava que eu não merecia, eu não era merecedora
de abundância, de prosperidade, eu não merecia ser valorizada, ser reconhecida, né, pelo meu trabalho, no meu ateliê. E demorou um pouco para eu perceber que isso era um padrão que eu tinha criado, né, para mim, e que eu precisava romper com esse padrão. Porque o que que acontece? Quando a gente não se sente merecedora, de ganhar dinheiro ou de conquistar uma posição, seja o que for que você define, né? Ah, eu não mereço. Bom, para mim não vai acontecer. Eu nunca vou conseguir ser bem-sucedida porque eu não mereço, né? Você acaba inibindo as suas próprias ações. As pessoas à sua volta sentem isso, sentem essa energia de desmerecimento, de falta de reconhecimento e devolvem o quê? O mesmo, né? A gente se imagina você chegando num evento com esse sentimento de desmerecimento, de que você não é boa o bastante, de que você é menos que os outros, e isso é muito comum, né? Como é que as pessoas vão te enxergar? Você já vai chegar assim, né? Meio recolhida, se sentindo ameaçada, se sentindo menos inferior aos outros. Então as pessoas vão te tratar realmente como alguém assim, né? Então por isso que é importante a gente identificar quais são esses, né? Quais são os seus padrões? Quais são esses pactos que você criou com você mesma, né? Para que a gente consiga reagir. E aqui ele dá algumas dicas, né? Algumas dicas, algumas pistas para a gente identificar. Quer dizer, tudo que somos, fazemos ou temos está conectado a esses passos. Se a gente identifica os pactos não saudáveis, como fazer isso? Iniciar por aquilo que representa dor ou disfunção em sua vida. Quer dizer, aquilo que está te incomodando, que você não está feliz, né? Que aquilo te traz dor, pode ser, então, um pacto que você vai precisar identificar e liberar, tá? Então, pensa aí, o primeiro passo é esse, é identificar. Não tem como a gente trabalhar esses pontos se a gente não identifica, né? E por que que eu tô falando disso aqui para artesãs e criativas na página da Academia do Artesanato? Porque eu vejo e eu senti na pele como que esses aspectos psicológicos, emocionais, atrasaram a minha trajetória, né, como artesã, como empreendedora, e eu vejo alunas e seguidoras com grande potencial, e enquanto elas não enxergam, e eu consigo, principalmente no programa MAI, falando nisso, a gente está com as inscrições abertas para o workshop. O link está na bio, depois quem não se cadastrou, é um workshop gratuito online, no final eu falo mais sobre ele. As alunas do MAI, né, do programa meu de formação profissional, que duram 4 meses, e a gente tem essa mentoria bem próxima, eu consigo identificar muito isso, como elas chegaram, não são todas, né, mas algumas delas, a maioria, como elas chegaram com esses padrões e depois, aos poucos, ao longo do tempo, quando elas vão se liberando, né, se libertando dessas crenças limitantes, dessa falta de autoconfiança, dessa autoestima comprometida, como o negócio acaba, o ateliê começa a ser mais próspero, você começa a atrair conexões importantes, pessoas
que vão te ajudar e que ajudam nessa caminhada. Mais vendas, mais clientes, né? Começa um ciclo de abundância. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Uma forma eficaz, então, é você começar a ir refletindo, senta aí um momento, talvez hoje à noite ou depois, durante essa semana, senta num lugar aí reservado, respira, pega um caderninho, começa a refletir. Hoje na sua vida, o que é que está te causando dor, sofrimento, tristeza? O que é que anda se repetindo? Sempre se repete. Quais são esses padrões? Identifica pelo menos um. O autor do livro diz: o erro está a gente tentar resolver tudo de uma vez só. Não. Identifica pelo menos um que você precisa trabalhar, né? E aí, eu vou falar aqui o passo a passo, né? Então, foca no incômodo, foca no problema que está se repetindo. Pensa aí nos fracassos, nas dores, aquilo que se repete, que tem um padrão. Onde tem padrão e repetição, tem um pacto maléfico que precisa ser quebrado, né? Aquilo que te faz mal. Então, uma outra coisa é a gente olhar para aquilo sem defesas, né? De mente aberta mesmo, para tudo que vier, né? Para tudo que não tá como você gostaria. Então, veja aí onde tem confusão, onde você tem que se esforçar muito, onde tem desgaste. E aí você vai observar aquilo que está te incomodando, que é uma repetição, e aí esse ponto você vai trabalhar, né? Todos nós temos pactos a serem resolvidos. Ele fala aqui no livro, né, como uma camada de cebola. E esse é o processo do autoconhecimento, tão importante para quem quer empreender, principalmente fazendo o que ama, né? Você vai tirando uma camada, resolve, e aí vem outra e outra. É um processo, né? Nós estamos aqui nesse mundão para a gente ser melhor a cada dia. E é um processo contínuo, né? Que realmente ele não tem fim, né? Quando você resolve vai vir um outro, mas cada vez fica mais fácil da gente resolver, porque a gente vai adquirindo essas habilidades. É bem incrível isso, né? Anotem aí algumas perguntas que você vai fazer para você mesma, então aqui de forma bem prática, para você encontrar esse ponto que você precisa trabalhar. Quem não tiver aí como anotar agora, depois volta aí no ponto do vídeo para trabalhar, né? Então, o primeiro ponto, o que é que não está bem na minha vida? Segundo, o que mais me incomoda hoje? O que quero e ainda não obtive? O que mais uma vez ocorreu na minha vida e me desagradou? O que se repete e já me cansou? E aí, entre todos esses que você encontrar, você vai selecionar um para trabalhar, né? E como liberar isso, né? Como alterar, então, esses aspectos que a gente identificar nessa análise, né? Nessa conversa com a gente mesmo. Aqui falando dos pactos internos. Os externos, eu acredito que às vezes é até mais fácil a gente resolver, né? Porque se tem alguém que não tá te tratando bem, que não fala com você da forma que você gosta, né? A gente tem que ser bem tratada, né? A gente precisa ser reconhecida pelas pessoas que estão à nossa volta. Às vezes alguém que está dentro da nossa casa, né, não está te fazendo bem. É mais fácil você, muitas vezes, conversar do que tentar encontrar isso dentro da gente mesmo, né? Como alterar, então, aquilo que você identificou, que você selecionou? Escolhendo um ponto para trabalhar, esse é o primeiro, né?
Outro ponto, sinta e ame o pacto atual. Quer dizer, não adianta a gente querer expulsar isso e ficar com raiva disso que a gente sente, né? A gente tem que entender, às vezes até, se você identificar que são familiares que causaram, não causaram isso em você, porque eu acho que ninguém causa nada na gente, a gente se permite, né? A gente acaba permitindo que o outro cause, mas que contribuíram para que você tenha esse padrão, procure, principalmente com pais, né, reconhecer e honrar pais e mães, né? A gente precisa honrar os nossos pais, independente do que eles tenham feito, né? Porque se a gente está aqui hoje, a gente está aqui porque eles colocaram a gente no mundo, né? E a gente precisa entender que a gente só chegou aqui por conta deles. E mesmo que seja, eles trouxeram algumas dificuldades, alguns traumas, situações que hoje você enxerga como não tão positivas e que você acha que eles deveriam ter feito diferente, você só se tornou quem você é hoje, de repente uma pessoa forte, né, uma pessoa lutadora, guerreira, por conta dessas adversidades, né? Então, independente aí do pacto que você identificar, adote um, sinta, né, e ame esse pacto. Amar no sentido não bobo, né? Que hoje em dia existe uma banalização da palavra amor, né? Não amor no sentido romântico, e não é isso. É você realmente acolher, né? Reconhecer aí o seu valor pelo tudo que ele fez por você até então. Isso pode levar dias, semanas, né? Esse processo de aceitar, e dê aí o tempo necessário para você. E outra parte que ele diz é importante a gente reescrever. Olha que bonito, né? Só você pode fazer isso por você, essa identificação. Mesmo com a ajuda de um coaching, de um terapeuta, é você que vai precisar reconhecer isso e reescrever da forma que você quer acreditar, para que você possa se alinhar com esse novo pacto, né? Então, escreva e reescreva, né? Se hoje, então, eu li aqui um exemplo, né? Que eu falei até que acontecia comigo, que eu achava que eu tinha que me esforçar demais para receber reconhecimento, tinha que trabalhar duro, tinha que fazer o meu máximo, e que ainda assim eu não seria reconhecida, né? Porque eu não merecia, então eu tinha que ser muito assim acima do que eu podia, né? Tinha que ser muito melhor para aquilo acontecer. Como é que eu vou reescrever, né? Escreve o inverso e para que você possa acreditar naquilo que você reescreveu e trabalhar, né? E para você possa se alinhar e criar um compromisso. Gente, isso é extremamente importante. De nada adianta a gente estar aqui adquirindo esse conhecimento se você não fizer o exercício e agir, né? Reescrever, firmar um compromisso com você mesma, que a partir de hoje isso vai mudar, mesmo que você não saiba ainda como. Você está entrando nesse processo de autoconhecimento, mas existem muitos livros, existem muitos vídeos por aí, existem muitos profissionais que podem te ajudar, e você mesma confiar que você vai conseguir trilhar esse caminho, né? Então, não absorver mais isso, porque imagina que existem pessoas perto de você
falando coisas que você não concorda, que te faz mal, que te traz dor, que te traz incômodo, e aí você continua ao lado daquelas pessoas e ainda, né, pior, acreditando muitas vezes no que elas falam, né, se achando aí realmente elas têm razão do que elas estão falando. Se a gente não firmar esse propósito, se alinhar com esse reescrever desse pacto, né? E entrar em ação, quer dizer, falar menos e agir mais, buscar mais disso, a gente não se livra, né, desses pactos. Então, que vocês possam, então, pensar nessa reflexão de hoje, compreender como que às vezes os nossos hábitos, né, de falta de organização, de falta de amor próprio, de autoestima, autoconfiança, de escassez, né, todas as crenças limitantes, elas estão relacionadas com esses contratos e com esses pactos que nós fazemos com a gente mesmo e com os outros, tá? Então é um exercício muito saudável. A gente não consegue ter uma vida fluida, né? Se a gente não se unir a pactos saudáveis em nossa vida, tá? Então, essa era a partilha de hoje. Eu quero dizer para vocês que estão abertas as inscrições para o workshop gratuito e online. Pode assistir de qualquer lugar. Todo ano eu faço esse workshop, pelo menos 2 vezes por ano. É um workshop onde eu compartilho aulas introdutórias do meu programa de formação profissional, chamado Mulher Artesã Empreendedora. Então, para quem faz aí artesanato, trabalhos manuais e criativos, independente do tipo, eu convido vocês para participarem desse workshop. São 4 videoaulas, exercícios práticos. Durante aí 10 dias eu faço lives, tiro dúvidas de cada aula do workshop. Então, na edição anterior, participaram mais de 70 mil mulheres e é maravilhoso, eu sempre recebo um retorno muito positivo. Mesmo dessas aulas introdutórias, né, já abre assim muito a mente nossa e traz muitos resultados práticos. Então, eu quero convidar vocês, quem ainda não se inscreveu e está aqui no Instagram, tá lá no link da bio. Aqui no Facebook, na capa, tem o link. E também no post aí, no último post do feed, também tem o link de inscrição, tá? A gente começa no dia 27 de maio. Vai ser do dia 27 de maio até o dia 6 de junho. E depois essas aulas, elas voltam a fazer parte. Ficam só disponíveis lá dentro do programa MAI, tá? E é isso. Quero muito que vocês participem, tenho certeza. Tá? Aulas inéditas, estou preparando tudo agora. É um conteúdo novo. Então, aproveitem essa oportunidade, tá bom? Se cadastrem lá. É muito rica essa troca que a gente tem durante o workshop, tá bom? Qualquer dúvida, coloquem aí para mim. E se quiserem consolidar a experiência aqui nessa live de hoje, numa frase, numa reflexão, eu tô vendo que tem gente fazendo isso, repostando nos stories, me marca que eu gosto de saber, tá bom? Que bom, Valéria, muito obrigada. Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês e me sigam aqui no Instagram, no Facebook, tem conteúdos diários para vocês aqui. No YouTube também, quem não está inscrita, me ajudem a crescer. Né? As redes sociais, elas trabalham muito com curtidas, número de curtidas, de comentários. Quanto mais vocês curtirem, comentarem, compartilharem essa mensagem, mais elas entendem que é um conteúdo relevante e faz com que essa mensagem chegue para mais gente. Tá bom? Grande beijo, ótima semana e até a próxima, então. Tchau, tchau. Quem chegou aqui? Dá um oi. Oi! Esse é o Pedro. Até mais, gente. Tchau, tchau.
Se você tá